posição respeitosa, por favor. Você que trouxe o exemplar da Bíblia, abramos o Evangelho segundo escreveu Marcos. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 4 e o versículo 35 a seguir. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 4 e o versículo 35 a seguir. Enquanto você procura o texto, eu quero expressar a alegria da minha alma pelo privilégio concedido por Deus à minha vida, ao meu ministério, à minha família, de poder estar aqui nesta noite junto com os irmãos para adorarmos a Deus. Quero louvar o canal que Deus usou para estarmos aqui, que é o meu grande amigo, pastor Rogério, um amigo mais chegado que irmão, um homem de Deus que viu o tempo de Deus na nossa vida e não tem medido esforços para nos abençoar. Que Deus abençoe com toda a sua prole, sua muito digníssima esposa, que Deus prossiga em vos abençoar, toda a sua família. Amém? Obreiros da minha retaguarda, pastores, amigos, que Deus prossiga vos abençoando. Está me acompanhando, já foi apresentado minha esposa, minha irmã Daiane e o irmão João. O irmão João Gabriel está ali dando glória. Amém? Quantos encontraram o texto, por favor, diga amém. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem do rio. E eles, deixando a multidão, levaram consigo assim como estava no barco. E havia com ele também outros barcos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiu as ondas por cima do barco, de maneira que já estava a encher de água. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que perecemos? Ora, ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor. E diziam uns aos outros: mas que homem é esse, que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Assente-se, por favor. Meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus, como sempre faço há longos 11 anos pregando o Evangelho, estava na minha casa nesta tarde orando a Deus. E ao tempo em que eu orava ao Senhor, eu fiz a seguinte interrogativa, perguntando ao Espírito de Deus qual seria a meta, qual seria o objetivo a ser trilhado na noite deste dia. Ao tempo em que eu orava, o eterno Deus me trouxe ao coração e à minha memória o texto que ora acabamos de ler. Nós estamos mediante a um dos versículos da Bíblia que está inserido no Evangelho segundo escreveu Marcos. Nós sabemos que a Bíblia é composta por livros históricos, livros poéticos, livros proféticos, os Evangelhos, e encerra-se com o Apocalipse, o livro da Revelação. Mas é bem verdade que a Bíblia possui apenas um Evangelho, que é o Evangelho de Jesus Cristo de Nazaré, mas foi dividido por 4 evangelistas, cada um ao seu tempo, cada um pregando para o seu povo e cada um apresentando Jesus de uma forma. Um apresentou Jesus como servo, outro apresentou Jesus como Senhor, outro apresenta Jesus como amigo, e João agora encerra tudo, confirmando tudo, testificando tudo ao seu amigo Teófilo. Agora nós estamos no Evangelho de Marcos, conhecemos bem a trajetória, sabemos bem quem foi Marcos. Marcos, ele caminhou com Jesus na terra, assim também como Mateus, diferente agora de Lucas, que não teve o privilégio, não teve a honra de caminhar junto com Jesus. Lucas apenas conheceu Jesus, mas pregou e registrou aquilo que ele ouviu, não aquilo que ele presenciou.
Mas Marcos era diferente. Marcos estava ao lado de Jesus. Tudo quanto Jesus fazia, tudo quanto Jesus falava, Marcos estava ali vivenciando tudo aquilo. E no capítulo que ora lemos, e no versículo que foi mencionado, nós vemos agora mais um milagre de Jesus Cristo de Nazaré. Este milagre, ele aconteceu em uma viagem. E quando eu falo de viagem, eu estou falando da minha e da sua vida, da minha e da sua trajetória. Porque a nossa vida, ela não é nada mais, nada menos do que uma viagem. Começamos e temos uma certeza, que iremos terminar. Agora a Bíblia vai nos dizer que Jesus está à beira do rio. E junto com Jesus havia ali uma multidão. E todos que estavam ali, sem dúvida alguma, eu tenho certeza que eles queriam atravessar para a outra margem, mas queriam atravessar com quem? Ao lado de Jesus. A Bíblia é categórica quando ela diz que havia vários barcos. Não era apenas um barco, havia vários barcos. Qual de nós aqui nesta noite reunidos, que em sã consciência não queria viajar do lado de Jesus? Sabendo que ele era o homem que fazia as pessoas andar por sobre as águas, sabendo que ele era o homem que fazia o morto ressuscitar, sabendo que ele era o homem que multiplicava pão e peixe, fazia água que é insípida, inodora e incolor, fazer transformar em vinho que tem cor, cheiro e sabor. Todo mundo queria estar ao lado de Jesus Cristo de Nazaré. Porém, Jesus agora, parece que vejo ele chamando um de seus discípulos, ou quem sabe dois, e dizendo: vamos fazer agora uma seleção, para ver quem vai poder ir na viagem, para ver quem vai poder entrar neste barco. E a Bíblia vai dizer agora que Jesus selecionou quem pôde participar daquela viagem, quem pôde estar naquela embarcação. Pastor Rogério, aqui eu aprendo a primeira verdade desta noite. Jesus está nos dizendo aqui que temos que começar a selecionar quem vai viajar conosco. Nós temos que começar a selecionar quem vai entrar no barco junto conosco, porque tem gente que está no nosso barco, mas não quer ver nosso sucesso. Tem gente que está no nosso barco, mas não quer ver o nosso apogeu, não quer ver a nossa vitória. E Jesus, sabendo disso, ele disse: não, no barco só vai entrar comigo quem pensa como eu. No barco só vai entrar comigo quem acredita no que eu acredito. No barco só vai poder estar comigo quem tem a fé no Pai que eu tenho vindo aqui para representar. E agora Jesus seleciona. Então eu vim aqui como profeta para lhe dizer uma coisa: comece a selecionar quem está do teu lado, comece a selecionar quem entra na tua casa, comece a selecionar quem anda com você, comece a selecionar pessoas que você conta os seus sonhos, os seus projetos, porque tem gente que está conosco no nosso barco, infelizmente, mas ele quer o que é nosso, porque o invejoso é assim, ele não quer uma gravata bonita como o do pastor, ele quer a gravata do pastor. Ele não quer um carro como o teu, ele quer o teu carro. Ele não quer um marido como o seu, ele quer o seu marido. Então comece a selecionar, porque Jesus, que foi Jesus, selecionou quem estaria naquele barco com ele. Não coloque pessoas na tua casa que não acreditam no Deus que você acredita. Não coloque pessoas na tua casa que não têm a fé que você tem. Não coloque pessoas na tua casa que não sonham como você, porque esta viagem pode haver um naufrágio. Mas eu vim aqui para lhe dizer, em nome de Jesus, que se Jesus estiver nesse barco, ele vai chegar do outro lado. Quem acredita? E agora a seleção está pronta. As pessoas que vão entrar no barco estão selecionadas. Parece que vejo Jesus chamando o capitão daquela embarcação, o homem que por anos, diariamente, ele fazia aquele percurso. Segundo a Bíblia, eles iriam caminhar daquela praia onde estavam até a região de Gadara. Eles iam percorrer por 8 quilômetros, 22 quilômetros, perdão. E segundo estudiosos, 22 quilômetros daria por volta de 8 horas na embarcação. Parece que vejo Jesus chegando. E primeiro detalhe, a Bíblia diz que sendo já tarde. Ele é claro quando diz sendo já tarde. Jesus resolveu viajar. Mas que tarde é esse? Porque tarde para mim pode ser cedo para você. O que é cedo para você pode ser tarde para mim. Isso é relativo. E aqui está dizendo sendo já tarde. Quem sabe você veio aqui nessa noite pensando: o meu milagre já está tardando,
Já está tarde para Deus fazer algo na minha vida. Já está tarde para a porta se abrir. Já está tarde para um milagre acontecer. Eu vim aqui lhe dizer que o que é tarde para você, para Jesus é a hora certa. O que é tarde para você, para Jesus está apenas começando. Então fique tranquilo, porque Ele não se atrasa e não se adianta. Ele vai chegar na hora certa na sua vida. A seleção está pronta. Jesus chama um profissional da área. Parece que vejo Jesus perguntando e dizendo: está bom hoje para a gente viajar? O clima está bom, está favorável? Parece que vejo aquele homem olhando para o céu, olhando para o mar, sentindo o vento e dizendo: Jesus, o Senhor escolheu o dia certo, um dia propício. A praia está mansa, o céu está estrelado, o vento está favorável e vai ser uma viagem tranquila. Vai ser uma viagem abençoada, porque ele tinha experiência. Ele sabia como funcionava, ele fazia aquilo todos os dias. E ele olha e fala: Jesus, vai ser tranquilo. Ou seja, ele projetou, ele deu o diagnóstico da viagem. Ele falou: vai ser uma bênção, no máximo em 8 horas o Senhor estará lá. Vai descansar e amanhã já vai poder pregar o evangelho. Entraram no barco. E eu não sei por quantas horas eles velejaram, não sei se foi por 1, por 2, por 10 ou por 15. Mas a Bíblia vai dizer que no meio da viagem, aquele céu que estava limpo se fechou. Aquele mar que estava manso ficou furioso. O vento que era favorável, agora está soprando contra. E tudo aquilo que foi projetado, tudo aquilo que se esperava, passou a acontecer ao contrário. Quando eu olho isso, eu peço a permissão dos senhores para descortinar a revelação divina dessa noite. É exatamente assim que acontece na minha e na sua vida. Esta viagem foi projetada para ser tranquila. Esta viagem foi projetada para ser uma bênção. Para ser no máximo 8 horas de viagem. Só que no meio do caminho, algumas surpresas aconteceram. No meio da viagem, alguns obstáculos se levantaram. Algumas coisas que não se esperava começaram a acontecer. E é assim ou não é na nossa vida? A senhora se lembra, quando estava na sua idade marital, disposta a casar e dar-se em casamento, a senhora olhou e disse: ele vai ser uma bênção, vai ser o marido perfeito. Só que hoje não é bem assim. Algumas coisas que não estavam no projeto começaram a acontecer. A maldita da cachaça entrou no negócio. E agora as coisas não estão como você esperava. Aquilo que era para ser tranquilo e ser uma bênção, hoje não está mais favorável, está soprando contra. Aquele sonho parece não se realizar. A senhora se lembra quando foi dar à luz? E a senhora disse: esse meu filho será um orgulho, vai ser uma bênção. Vai ser uma bênção para a família, uma bênção para a igreja, uma bênção para a sociedade. O tempo se passou. A senhora e o senhor entraram no barco, acharam que seria tudo tranquilo, dariam do melhor na medida do possível, os melhores estudos, para ele ser um homem ou uma mulher digna. Mas não contava que no meio dessa trajetória haveriam drogas, haveriam prostituições, haveriam noites. E hoje o seu filho, que era para estar do seu lado adorando, glorificando com você, quem sabe está em alguma casa de recuperação de adictos, viciados ou dependentes químicos. Quem sabe hoje a sua vida é uma turbulência. Sabe por quê? Porque a onda se levantou. O céu que estava limpo se fechou. O vento que era favorável está soprando contra. Lembra do sonho da empresa? De ser um empresário, trazendo luxo, conforto para dentro de casa? Quem sabe já declarou falência. Quem sabe a crise pegou. E agora aquele sonho se transformou em frustração. Sabe o que é isso? São as surpresas que vão acontecer no meio do caminho. São as surpresas que vão acontecer no meio da viagem. Lembra do ministério? Você vinha para a igreja ainda criança e falava: um dia eu vou pregar nessa igreja. Um dia eu vou gravar o meu CD e vou cantar em Foz do Iguaçu, no Paraná e no Brasil todo. Um dia eu vou ser pregador do evangelho e vou viver do evangelho. Quem sabe isso não aconteceu. E você tem perguntado por quê? É o vento que está soprando contra o teu barco.
É a tempestade que chegou em cima do teu barco, está querendo encher ele de água para que ele venha naufragar. São as ondas que estão se levantando todos os dias e você já não sabe mais o que fazer. Fique tranquilo, isso é normal. Porque os discípulos também não sabiam o que fazer, pastor Rogério. A Bíblia diz que a água começou a encher o barco. E o que os discípulos fizeram? A Bíblia vai dizer que eles pegaram algum recipiente, eu não sei dizer o que era, porque não posso ferir o texto, mas algum recipiente, quem sabe uma garrafa PET, quem sabe uma leiteira, uma chaleira, um negócio, começaram a tentar tirar a água de dentro do barco. Tá certo? Não, tá errado. A Bíblia diz que Jesus estava onde? Estava dormindo. Na teoria, quem dorme não fala. É verdade que tem uns sonâmbulos por aí, né? Mas não pode falar. Então, se Jesus não fala, automaticamente ele não ouve. E é exatamente assim na nossa vida. Quando a tempestade se levanta, quando o vento começa a soprar, quando a onda está tentando virar o nosso barco, nós clamamos, nós choramos, nós gritamos, e parece que Jesus não está ouvindo, parece que Jesus não está vendo. Aí o desespero começa a bater. E aconteceu assim com Jesus. Só que aqueles discípulos tomaram a atitude mais errada que eles podiam tomar. Por quê? Porque eles tentaram tirar água de dentro do barco, ou seja, tentaram resolver um problema que só Jesus podia resolver. Eles tentaram fazer algo que estava aquém do seu alcance, estava além do seu poder, da sua força. Sabe por que essa viagem na tua vida está turbulenta ou turbulosa? Sabe por que esta nuvem está por cima da sua viagem? Sabe por que essa onda insiste em entrar e virar o seu barco? Quem sabe porque nós estamos fazendo como os discípulos, tentando fazer algo que só Jesus pode fazer, tentando fazer algo que está além das nossas forças, tentando fazer algo que está além da nossa condição. Aí o discípulo viu que não ia adiantar, era tempo perdido. De repente ele olhou e disse: rapaz, o barco vai afundar. E pior, vamos afundar com Jesus nele. Porque o crente pensa assim. Pastor, como é que crente pensa assim? Eu vou lhe provar. Esse negócio de ser crente está por fora. Estou quanto tempo orando, quanto tempo chorando, estou quanto tempo clamando e nada acontece. Está tentando afundar com Jesus no barco. E agora um dos discípulos, ele olha e fala: não, peraí, vamos acordar ele, vamos chamar ele. E aí eles clamaram: mestre, pelo amor de Deus, não te importa que pereçamos? A Bíblia diz que Jesus não respondeu. Jesus agiu, porque Jesus sabe o nosso limite. Jesus conhece a coberta e o frio que estamos passando. Jesus sabe até aonde a gente suporta. Jesus conhece a nossa estrutura e o peso que nós podemos suportar. Então fique tranquilo, se você está no barco e a água está se levantando, se o tempo fechou, se o vento está soprando ao contrário e Jesus ainda não fez nada, é porque a tua estrutura aguenta, você aguenta. Não desista, não pula do barco. Se Jesus ainda não acordou com o teu clamor, se Jesus ainda não se colocou de pé para resolver esse problema, é porque você ainda aguenta. Derek Borg, por gentileza, só você que está no barco, feche os seus olhos. E por um minuto eu quero lhe convidar a adorar Jesus. Por um minuto eu quero que você adore a Ele com... Pelo amor de Deus, dê uma rajada de língua estranha para Satanás entender que você não está sozinho nesse barco. Jesus está no barco, Jesus está no barco, Jesus está nesse barco. Dalacanduru yatupicandoro yaserg Ixplai delekborg delekiabundria Ikliavorg catatipiforg delekvácia prédio de Varuza catatrueté Babundi Eroshima Durixândio. Eu estou sentindo Jesus no barco, eu estou sentindo Jesus no barco. Você não está sozinho nessa peleja, você não está sozinho nesse deserto, você não está sozinho nessa causa. Jesus está contigo.
Aleluia. Olhe para mim. Mas pastor, se Jesus está no barco, esta onda poderia se levantar? Se Jesus está no barco, este vento poderia soprar contrário? Esta onda poderia encher o barco de água? Preste atenção, que com o barco de Jesus havia outros barcos. Só que a Bíblia vai nos dizer que o único barco que sofreu, que foi atingido, atacado, foi o barco de Jesus. O segredo é esse. Se você estiver em outro barco, não vai ter vento na tua vida. Se você estiver em outro barco, a onda não vai se preocupar com você. Se você estiver em outro barco, a tempestade não vai querer te atingir. A tempestade só atinge quem tem Jesus no barco. Por quê, pastor? Porque os outros barcos, a chegada não é garantida. Se Jesus não está no barco, mesmo sem tempestade, mesmo sem onda e mesmo sem vento contrário, pode ser que ainda não chegue. Agora, meu santo, com Jesus no barco, pode ter tempestade, pode ter vento, pode ter onda gigantesca, que Ele vai chegar pelo poder do seu nome. Jesus nunca prometeu que não haveria tempestade, Jesus nunca prometeu que não haveria vento contrário, Jesus nunca prometeu que não teria onda gigante, Jesus nunca prometeu que não teria problema, que não teria aflição, que não teria luta, mas Ele prometeu que se tiver com Ele, mesmo com luta, com problema e com aflição, a tua vitória é certa, a chegada vai ser garantida. Só quem crê nisso, diga amém, por favor. E agora o discípulo vai lá e acorda Jesus. E agora, quando acorda Jesus, Jesus vai até a proa do barco e fala uma palavra de ordem. Ele olha para o céu e fala: vento, acalma-te. Ele olha para o mar e fala: mar, aquieta-te. E a Bíblia diz que nesse mesmo instante, o mar voltou a ser como praia mansa, o vento contrário voltou a ser favorável e o céu ficou limpo de novo. Mas sabe por quê? Porque alguém resolveu entregar o problema na mão da pessoa certa. Então pare de querer fazer o que só Deus pode fazer na tua vida. Pare de querer fazer o que só Jesus pode fazer na tua vida. Não adianta você acreditar nele 99%, não serve. Tem que ser 100%, tem que ser totalmente nele. Porque nós somos assim. A verdade é uma só. Nós confiamos em Jesus 60%, 70%. Os mais crentes 80%. Mas 20 deixa eu guardar no bolso. Porque se Jesus não fizer, eu vou ter que dar meu jeito. Se a porta não se abrir, eu vou ter que correr atrás. É verdade ou não é? Ei, meu filho, confia 100% nele. Porque ele não falha, ele não erra. Ele não vai lhe decepcionar. Não vai. Acredite nele que esta onda vai baixar. Este vento vai ser favorável. O céu vai se limpar. E você vai chegar do outro lado. Quem crê, por favor, diga amém. Quando a tempestade se acalma, quando o céu se abre e o vento volta a ajudar, a Bíblia vai dizer que houve grande temor. Aqui eu entendi um mistério, porque você está no meio da peleja, a nação está gritando crise, a corrupção está em evidência, o dinheiro está desaparecendo do bolso. E quando muitos estão achando que não vai dar certo, Jesus vai lhe surpreender. Porque tem gente que está torcendo para que não dê certo mesmo. Tem gente que está torcendo para que o barco afunde mesmo. E eu imagino os outros barcos, pastor Rogério, tranquilo, olhando para o barco de Jesus na turbulência e dizendo: não vão chegar, não vão conseguir. Eu imagino a água entrando dentro do barco. E o povo não parou para ajudar. O povo vai ficar para trás. É isso que estão falando de você. A firma vai fechar mesmo.
a família vai se separar mesmo, o ministério vai entrar no esquecimento mesmo. Só que quando Jesus se levantar, ele só vai dizer uma palavra. E quando ele disser essa palavra, a Bíblia disse que causou temor. Levante a sua mão que eu quero ser profeta nessa noite. O que Deus irá fazer na tua vida, o que Deus irá fazer na tua história, o que Deus irá fazer no teu ministério, o que Deus irá fazer no teu matrimônio, na tua família, na tua empresa, vai ser tão grande que vai causar temor. Os barcos do lado, as pessoas do lado, quem está torcendo para afundar, vai ficar atemorizado do tamanho do milagre que Deus vai fazer na tua vida. E oxalá que seja essa noite, oxalá que seja antes da bênção apostólica desta reunião. Jesus vai fazer o milagre na tua casa, Jesus vai fazer o milagre. Só quem crê me acompanhe no minuto de adoração. Se você está no barco e se o vento está soprando contrário, se você está na luta, por favor, adore por um minuto, vai. Eu quero ouvir o teu glória, eu quero ouvir o teu aleluia, por gentileza. Por favor, se você trouxe glória, dá glória para Ele. Vai. Quanto mais glória você der, mais você está entregando na mão dele. Quanto mais aleluia você dá, mais você está entregando na mão dele. Está dizendo: Jesus, eu não posso, mas tu pode. Jesus, eu não faço, mas tu faz. Jesus, eu não chego, mas tu chega. Vai. Vai adorando, vai. Aleluia. E causou temor. O povo ficou atemorizado. Quando isso acontece, a Bíblia diz mais uma coisa, para encerrar. Quando chegaram no destino final, a Bíblia diz que houve grande bonança. Jesus sempre encerra com bonança. Jesus sempre encerra com prosperidade. Eu não sei como você veio aqui nessa noite. Eu não sei como você saiu da sua casa. Não conheço a sua situação. Mas quem sabe o seu barco está quase afundando. Quem sabe o barco está quase naufragando. Quem sabe a situação está quase insustentável. Fique tranquilo, Jesus está nesse barco. E barco que Jesus está, ele não afunda, ele não naufraga. Barco que Jesus está, ele pode até balançar, mas ele vai chegar do outro lado. E depois que ele causar temor, fique tranquilo, porque este vento financeiro vai passar e vai haver bonança na tua casa, vai haver bonança na tua família, vai haver bonança no teu celeiro. E a Bíblia diz que eles chegaram do outro lado. E agora um ficou perguntando para o outro: que homem é esse? Que até o mar e o vento o obedecem. Este Deus que você serve, Ele manda no vento, Ele manda no ar, Ele manda na tempestade, Ele manda no mar, Ele manda no céu, Ele manda na terra. E esse Deus que você serve, Ele vai se levantar para lutar ao teu favor. Este Deus que você serve, Ele vai pelejar pela tua causa, Ele vai entrar na tua família, Ele vai entrar no teu casamento, Ele vai entrar na tua história. E aquilo que estava afundando vai ressurgir e vai ter bonança. Quem pode dar glória a Deus? Eu estou sentindo a presença de Deus aqui nessa noite. Jesus aqui nessa noite está soprando o vento que era contrário, passando a ser favorável. Jesus aqui nessa noite está tirando água de dentro de barco. Jesus aqui nessa noite está fazendo o céu fechado se abrir de novo. Jesus aqui nessa noite, Ele trouxe você aqui para lhe dizer que não é para você parar, que não é para você desistir, que foi apenas uma vírgula, não foi um ponto final, e o negócio vai acontecer. Quem sabe você saiu da sua casa dizendo: vai ser o último culto. Quem sabe você saiu da sua casa dizendo: se Jesus não falar comigo, eu acho que Ele desistiu de mim. Se Jesus não falar comigo hoje, eu acho que é porque Ele não tem mais nada comigo. Ei, Jesus não desiste de você. Deus não desiste de você.
E eu posso te afirmar isso com propriedade. Eu conheço um jovem que um dia entrou num barco. E neste barco aconteceu exatamente isso. As ondas se levantaram. O vento soprou ao contrário. Tudo estava ao contrário. Só que mal sabia este jovem que Jesus já estava de olho nele. E no meio da caminhada, um jovem que dos 12 aos 15 anos pregou o evangelho. Um jovem que era crente, subia monte, descia monte. Agora ele realiza um dos seus sonhos, que é ser um jogador de futebol profissional. Com 15 anos ele assina o seu primeiro contrato em uma equipe chamada Coritiba Futebol Clube. De R$300 de ajuda de custo, ele passa a ganhar R$7.000. E aí sabe o que ele fez? Fez como a nação de Israel. Quando estava sendo abençoada, próspera, virou as costas para Deus. E o que era culto, vigília, adoração, igreja, Bíblia, agora começou a ser noite, balada. Esqueceu de Deus, esqueceu da igreja. E agora a onda começou a se levantar. O vento começou a soprar. O céu se fechou. E em uma dessas noites ele conhece uma substância química chamada de cocaína. E ele gostou. O tempo foi passando. A história é um pouco grande, não há tempo, mas eu vou resumir. O tempo foi passando, esse jovem jogou em grandes clubes como Flamengo, Portuguesa, Bahia, praticamente todos do Paraná, como Rio Branco de Paranaguá, Operário de Ponta Grossa, Nacional de Rolândia, Grêmio de Maringá e outros. Quando ele estava jogando no clube de regata Flamengo, ele foi pego em antidoping, foi mandado embora. O Coritiba, que foi seu clube de nascença, já não aceitou mais porque já estava sabendo do problema, isso com 15 para 16 anos de idade. Ele volta para o Paraná, começa a jogar em pequenos clubes, morava em Curitiba, num bairro chamado Batel. Com 16 anos andava de carro importado. Agora o carro é preso em busca e apreensão porque não conseguiu pagar. O flat no bairro mais caro da cidade teve que ser devolvido porque já tinha ordem de despejo, que não conseguiu pagar. E agora ele volta a morar de favor na casa da sua mãe, jogando em clubes pequenos que não tinham condições de pagar. E agora a sua vida, o seu conforto, o seu luxo caiu. Trabalhava 3 meses para receber um, e olhe lá. Até que patologicamente, ou seja, a medicina comprovou que ele era um dependente químico. O futebol para ele acabou com 17 anos. Jogou apenas dos 15 aos 17. Só que ele não queria parar de usar droga. E ele vai cheirando. Só que agora o dinheiro acabou. Ele não tem profissão, não tem renda. O que acontece? A cocaína tornou-se uma droga cara. E ele conhece outra substância química chamada de crack. E ele gostou. Fuma o resto que sobrou. Até que a sua mãe não aguenta mais, porque ele saía e ficava 10, 15 dias na rua sem dar satisfação para ninguém. Um dia ele está voltando da bagunça, pastor, e a sua mãe está na porta com suas malas na rua. E ela olha para ele e fala: some daqui, porque para mim hoje você morreu. Você nunca mais volte aqui, porque eu não criei filho para ser marginal e nem drogado. Ele pega suas coisas, vai para casa do seu irmão. Seu irmão aguenta ele por 10 dias, uma semana, a mesma coisa acontece. Pega suas malas e rua, some. Só que agora não tem para onde ele ir, a família o abandonou. A avó declarou que não era para ninguém abrir a porta. E o seu pai morava longe e não podia ajudar. Ele pega suas malas e vai nas ruas de Curitiba chorando, procurando uma ponte para poder entrar embaixo. Até que parou um carro. O motorista perguntou: você vai viajar? E ele disse: não, estou procurando uma ponte, uma marquise, porque eu não tenho onde morar, minha família me abandonou. Ele manda o menino entrar no carro e leva para sua casa. Era o pastor da igreja? Não. Era o traficante, dono de uma favela chamada Capanema, atrás da rodoviária de Curitiba, do campo do Paranacu. Por quê? Porque quando ele tinha dinheiro, ele gastava demais, com droga, com bagunça, com festa. Acabou criando um relacionamento com o traficante. O traficante olhou e disse: rapaz, eu não posso te deixar na rua. Você já me deu muito dinheiro, venha para minha casa. E agora ele tem comida, tem banho quente, comida limpa e droga à vontade. O tempo foi passando.
Eles foram cometer um crime, e nesse crime houve um confronto com a polícia, houve uma troca de tiro, e o piloto de fuga foi alvejado com um tiro na perna. Só que no crime funciona mais ou menos assim: perdeu hoje, tem que recuperar amanhã. Perdeu amanhã, tem que recuperar depois de amanhã. E eles são incansáveis. E no outro dia eles foram cometer outro crime, mas não tinha quem dirigisse. O piloto de fuga estava baleado. E o patrão lembrou que aquele menino que estava de favor na casa dele sabia dirigir. E ele fez a proposta: você vai? Ele estava comendo de graça, bebendo de graça, dormindo de graça, se sentiu na obrigação: eu vou. Como que funciona? Assim, assim, assado. Foram. Como se diz na gíria do mundo, deu boa, deu tudo certo. Quando chegou na casa do patrão para dividir, pasmem, senhores, mas dividiram tudo em partes iguais. Jogaram um montante na mão desse moço, aproximadamente hoje uns 4, 5 mil reais. Esse moço olhou e disse: não, eu só fui fazer um favor. O bandido olhou para ele e disse: que favor o quê, rapaz? Roubou com nós, agora é ladrão. Aqui não tem negócio de favor, não. E aqui não tem ninguém melhor do que ninguém, é tudo igual. É o mesmo valor para qualquer um, todo mundo aqui é igual. Aí eu aprendi uma tristeza. Nós, a igreja, não digo igreja, templo ou placa, eu digo nós, igreja, nós estamos perdendo para o crime. Porque a visão e a concepção do crime é que ninguém é melhor do que ninguém. E nós vivemos em uma luta, em uma guerra destravada, onde aqui fala quem é melhor, aqui canta quem é melhor, quem tem mais fala mais, quem tem menos fala menos, quem não tem nada não fala nada. Nós estamos perdendo para o crime, porque lá são todos iguais, da mesma forma. Mas eu vim aqui lhe dizer uma verdade em nome de Jesus: aqui não tem ninguém melhor do que ninguém, e ninguém pode mais do que ninguém. Aqui só tem um que pode, que faz e que é, e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Se você concorda comigo, por favor, dê um glória. Esse menino olhou para aquele monte de dinheiro e viu ali uma possibilidade de sair do favor e seguir sua vida com suas próprias pernas, e ele entrou. Agora ele começa a ser piloto de fuga, o tempo vai passando. Ele era muito calado, falava pouco, o bandido gosta disso, atraiu a confiança. Ele começa a subir, foi campana, foi vapor, foi traficante, até que chegou a ser braço direito. Foi preso de menor por 2 vezes. Só que agora ele já tem 18 anos. E agora acima dele é só o patrão. Agora ele está com cordão de ouro da grossura do meu dedo e pistola na cinta, e a sua voz tem peso na favela. Até que um dia eles foram cometer um sequestro, crime hediondo. E nesse sequestro eles foram pegos pela polícia em flagrante. A vítima o reconheceu. E agora ele é preso, só que não era como na de menor, que era cada 2 numa celinha, quentinho, edredomzinho, comidinha boa. Não. Quando ele entra no xadrez agora, pastor, estavam em 24, aonde cabiam 2. Ele foi o 25º. Vida subhumana. Ele dormia, sabe aonde? Numa tal de macaca. Sabe o que é macaca? Rasgam-se roupas, amarram os pedaços do pano um no outro. Chama-se de tia. Esta tia eles vão amarrar na cintura do camarada e na grade. Porque não tem como sentar, não tem como deitar, não tem como se mexer. E vai chegar uma hora que o sono vai ser tanto que ele vai dormir de pé, para não cair em cima de ninguém. Ele dorme pendurado naquela corda, igual um macaco no galho. Por isso chama-se de macaco. Na cadeia é tudo por ordem de chegada. Predomina-se a lei do mais velho. O tempo foi passando, abriu-se vaga na praia. Não é aquela ali de Trevagoa. É o chão. E no chão dorme-se de valete. Sabe o que é valete? Um cabeça para baixo, cabeça para cima, cabeça para baixo, cabeça para cima. Famosa conchinha, só com marginal, coisa do cão. Até abrir vaga na jega. Jega se rasgam cobertores ou edredons e penduram como se fosse rede. E ali fica um por cima do outro. A comida nesse período era totalmente podre. Comia-se apenas uma vez por dia. Vida subhumana. E este jovem ficou preso por 9 meses. Está errado. Porque a Constituição brasileira diz que nenhum réu, nenhum, seja hediondo ou não,
Ele pode ficar preso mais de 90 dias, 3 meses. Quando deu 3 meses, o juiz é obrigado a lhe ouvir. E lhe condenar, vai para o sistema, que nós chamamos de presídio. Ou lhe absolver, vai para a rua, liberdade. Esse jovem ficou 9, sem o juiz lhe ouvir. O crime era hediondo, e a Constituição diz que todo crime, o réu vai cumprir 1/6 da pena. E se tiver boa conduta, pode sair antes. Agora hediondo não. Hediondo você pode morar onde for, pode trabalhar onde for, que você vai ver o sol nascer quadrado e vai cumprir 2/5 da sua pena. Este jovem cometeu crime hediondo, sequestro e tráfico de drogas. Este jovem foi pego em flagrante. Este jovem foi reconhecido pela vítima e não tinha para onde correr, ele foi réu confesso. No mínimo, pastor Rogério, 30 anos de cadeia. 2/5, no mínimo 15, preso, fechadinho. Quando deu 6 meses, ele consegue um celular dentro da cadeia. Fazia 7 negativo em Curitiba. 4 da manhã, ele falando com seu pai no telefone. Quem entra na cadeia? O COP, polícia especializada. Cutucaram ele com um fuzil 762 e falaram: desce que você perdeu. Ele olha pro telefone e fala: pai, dobra o gelo e ore, que o bagulho agora vai ficar louco. Agora o chicote vai estralar. Quando ele desceu, que abriram a cela para ele sair, o polícia olha e fala: só de coruja. Sabe o que é coruja? Só de cueca, num frio de 7 negativo. O carcereiro veio e joga um balde de água gelada no seu corpo para tentar matá-lo de hipotermia, mas ele não morreu. Aí eu aprendi mais uma verdade: que aquilo que não nos mata, isso irá nos fortalecer. Levante a sua mão que eu quero profetizar na tua vida. Esta macumba não vai te matar, ela vai te fortalecer. Esta palavra maldita não vai te matar, ela vai te fortalecer. Esta inveja não vai te matar, ela vai te fortalecer. E agora ele está tremendo de frio, quase morrendo. Entra a polícia, mais polícia. De Jonadar, que só aparecia o olho e os dentes. Fuzil na mão. Chega o superintendente com uma caixa desse tamanho. Dentro da caixa tinha bola de sinuca. Cada polícia arrancou uma meia do bolso. Pegou uma bola daquela, colocou dentro da meia, deu um nó. E agora jogam água com sabão no chão. Fica um polícia lá, outro lá, outro lá e outro lá. E agora mandam ele vir. Conforme ele vai se escorregando no sabão, sem poder se defender, a bolada vai acertando. E conforme a bolada vai acertando, é um osso que quebra. Ele aguentou 3 boladas. A 4ª deu na nuca e ele desmaiou. E foram tão covardes com ele, que ele no chão, desmaiado, encheram ele de bolada. Ele ficou irreconhecível. Seu pai o reconheceu pelas tatuagens que havia no seu corpo. Ficou 3 meses sem conseguir comer absolutamente nada, só tomando água pelo canudinho. De 87 quilos foi para 45, esqueleto humano. Só que passou 3 meses. E todo mundo aqui fora dizendo: o barco dele vai afundar, o barco dele vai afundar, o barco dele vai afundar. Ou vai apodrecer na cadeia, ou vai morrer e virar estatística. Mais um que morre antes dos 20 anos. Só que quando ele está na cadeia, pastor Rogério, já fazia 9 meses agora. Ele pede ajuda para se levantar, conseguiu abrir um olho, fechado, infeccionado. Ele consegue abrir um, pede ajuda para tentar se alimentar pela primeira vez depois de 3 meses. Quando ele consegue se assentar, quem entra na igreja? Quem entra na cadeia? A igreja. E quando a igreja entra, ela entra para resolver. Quando Jesus chega, ele chega para mudar. O pastor chegou na cadeia, e na cadeia é tudo por ordem. Ele tem que ir na primeira cela, ouvir réu por réu, todos que querem falar, todos que querem oração, depois ir na segunda, na terceira, até acabar a galeria. Mas esse dia foi diferente. O pastor entrou e foi logo na 3º X. Quando chegou no 3º X, botou o dedo na cara desse jovem e disse: homem, eu vim aqui para lhe dizer uma coisa. A promessa não foi esquecida. O projeto não foi arquivado. Eu só preciso de uma coisa: que você se arrependa, que você confie no poder das minhas mãos.
Este jovem pediu ajuda, dobrou o joelho e fez um pacto com Deus. E disse: Deus, se o Senhor me tirar daqui, eu vou morrer crente pregando a tua palavra. Mas se o Senhor não me tirar daqui, eu vou apodrecer aqui dentro, mas vou apodrecer crente. Passaram 3 dias. Olhe para o seu irmão e diga: 3 dias. O que é tarde para você é a hora certa para Deus. Este jovem já tinha perdido as esperanças de sair da cadeia. Ninguém estava entendendo nada. Advogado público não entendia nada. Ninguém entendia porque o juiz não queria lhe ouvir. Quando passaram 3 dias, a lei diz que o alvará de soltura, ele só pode entrar na cadeia das 8 da manhã às 6 da tarde, horário comercial. Depois disso é só no outro dia. Quando foi 10 horas da noite, esse jovem estava lá sentado. De repente o superintendente chegou e disse: fulano de tal. Ele já começou a tremer e chorar, achando que ia tomar outra coça. O que é que eu fiz agora? O superintendente olhou e disse: rapaz, eu estou bravo, estou irado, estou chateado, porque eu estava na minha casa jantando com meu filho no colo, quando eu recebo uma ligação do meu superior dizendo que você não pode ficar preso mais nem um minuto. O teu alvará cantou, você está livre. Quem acredita que Deus é um Deus que arrebenta corrente, que quebra algema, que derruba grilhões? Quem acredita que Deus é um Deus que liberta o cativo? E ele saiu 10 horas da noite. Como pode 10 horas da noite se só pode entrar até as 6 da tarde? Aí eu entendi uma verdade. Se entra até as 18 horas, iam falar que o advogado era bom. Se entra até as 18 horas, iam falar que o juiz foi bonzinho. Mas Deus disse: não, William, vai ser 10 da noite, para eles verem que quem faz sou eu, que quem liberta sou eu. Quem sabe as tuas 10 horas estão chegando agora. Quem sabe o teu milagre está chegando agora. Mas fique tranquilo, porque vai chegar. Ele saiu da cadeia. Foi para a igreja? Não, voltou para a favela. Bateu na casa do patrão e disse: eu vim aqui lhe agradecer por tudo que me fez, e lhe comunicar que a partir de hoje eu não sou piloto, não sou campana, não sou vapor, não sou traficante, não sou braço direito nem esquerdo. A partir de hoje eu sou ovelha, e ovelha do Deus vivo. Procurou uma igreja, achou uma igreja que tinha uma casa atrás com uma luzinha acesa. Ele disse: é aqui mesmo. Bateu, quase meia-noite, um frio danado. Quando o pastor saiu para atender, ele disse: pastor, acabei de sair da cadeia, meu alvará de soltura está aqui no bolso. Quando eu era bandido, a minha palavra era uma só, e eu sustentava em pé o que eu dizia sentado. E eu dei a minha palavra para Deus, que eu vou morrer sendo crente, mas sozinho eu não consigo. O senhor pode me ajudar? Não tenha vergonha de pedir ajuda. Deus vai levantar alguém para ajudar você. Deus vai levantar alguém para te abençoar. E agora esse pastor olha para ele e fala: rapaz, eu tenho uma filha que ainda é moça, da tua idade, mora dentro de casa. Meu filho mais velho casou e foi embora, tem um quarto sobrando. Vão achar que eu sou louco, caduco, que eu estou esquizofrênico. Mas eu conheço a voz do meu Deus. E o meu Deus está mandando eu acreditar em você. O meu Deus está mandando eu te ajudar a abrir a porta da minha casa para você. Agora ele entrou, tomou banho, deram roupas para ele, jantou. Quando foi para dormir, o pastor arrumou o quarto do filho mais velho e disse: você precisa de mais alguma coisa? Ele disse: sim, de mais 2. Uma corrente mais grossa que o senhor puder me arrumar, o cadeado mais poderoso que o senhor puder me arrumar, e que o senhor deixa eu furar essa parede, essa porta. O pastor falou: por quê? Ele falou: porque eu conheço a abstinência do crack, e quando me der vontade de fumar, essa fechadura vai ser pouca para me segurar. Eu vou trancar o cadeado na corrente, vou jogar a chave para o lado de fora, e eu posso chorar, gritar, clamar, berrar, uivar lá dentro, que o senhor não abra por nada, porque a minha palavra eu vou cumprir. Pastor, quantas foram as vezes que esse jovem entrava em crise de abstinência, batia o cadeado, jogava a chave para fora, e ali ele dava chute na parede, soco na parede, chorava, gritava, berrava, e na porta para o lado de fora, a esposa com o pastor de joelho dobrado,
chorando e dizendo: Deus, ajuda ele. Quantas foram as vezes que ele ouvia a esposa do pastor dizer: vamos abrir porque eu não aguento mais. E quando ela falava isso, o pastor olhava e dizia: não, vai valer a pena, deixa ele aí dentro trancado. Ei, tua vitória vai chegar. Mas não é do dia para a noite, existe um tempo. Sabe quanto tempo ele ficou nisso? 2 anos. 2 anos lutando contra a droga. Tem gente que chega ontem, hoje já quer púlpito, já quer microfone. Estamos fazendo obreiros em micro-ondas, em 3 minutos está pronto. Existe um caminho a ser trilhado. Existe uma trajetória a ser percorrida, não é do dia para a noite não. Tenha paciência, tenha calma. A tua hora vai chegar. Ele venceu. Passaram-se 2 anos, ele está liberto. Porque Jesus é bom. O pastor arrumou um emprego para ele, adivinha onde? No Fórum Civil de Curitiba. Quem faz isso é só Deus. Quem era ladrão, traficante, sequestrador, viciado em droga, agora trabalha do lado da lei. Aí veio aquela expectativa, aquele medo. O primeiro salário dele, ele vai para a boca. Quando ele pega seu primeiro salário, ele não foi para a boca, foi para a igreja com seu envelope, devolveu seu dízimo e ofertar a Jesus. E o menino estava crente. O pastor agora resolve dar um presente para ele, paga uma faculdade teológica para ele. E quando o pastor reúne o presbitério, muitos falaram: pastor, esquece esse negócio para lá, deixa isso quieto. O senhor vai arrumar problema para sua vida. Pau que nasce torto não endireita. Esse menino ainda vai dar problema. Quem sabe tem gente dizendo para Deus: Deus, não abençoa ele, não abençoa ela. Mas Deus está me dizendo aqui que ele não tem compromisso com o fariseu. Se ele resolveu te abençoar, vai abençoar e pronto, acabou. Queira quem quiser e não queira quem não quiser. Ele vai te abençoar. O pastor passou por cima dos que não queriam. Pagou a faculdade para o moço. Passaram mais 4 anos. 2 anos lutando contra a droga e 4 estudando. Dão 6. Sem pegar no microfone. Só ouvindo lá embaixo. Até que ele se formou. Agora ele é bacharel em teologia. E agora ele vai começar a pregar. Prega aqui, ali, acolá. Até que o pastor presidente, aonde ele morava, bota ele para pregar domingo à noite na sede. Realizou o seu sonho. Multidão. E pela misericórdia Deus usou ele. Ele prega em todas as congregações do campo. Quando ele menos espera, ele começa a receber convites de outros ministérios. Quando ele menos espera, ele começa a receber convites para pregar em congressos, em outras cidades, outros estados. Começou a pregar em grandes congressos e conclaves de multidão, 10, 15 mil pessoas. Até que chegou o momento que ele não conseguiu mais conciliar sua agenda com o seu ministério. E ele cumpriu a sua palavra, disse: eu vou pregar até morrer. E agora ele abre mão do seu trabalho secular e vai pregando o evangelho. O tempo passou e para não ultrapassarmos o tempo, passaram-se 10 anos. Hoje esse jovem continua crente, continua pregando. Já pregou em mais de 20 estados brasileiros e mais de 25 países da Europa. Continua crente, feliz da vida e cumprindo a sua palavra. E para você saber que Deus é Deus, e quando Jesus está no barco, o barco não afunda. Hoje esse jovem está na cidade de Foz do Iguaçu, na sede das Assembleias de Deus, pregando para você e dizendo que Deus é fiel e que quando Deus está no barco, este barco não vai afundar, este barco não vai naufragar, este barco vai chegar do outro lado. Vai chegar. Fique de pé, por favor.